Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar uma receita de tortinha de milho, daquelas bem práticas para você ter congelada no seu freezer e comer durante a semana, ó, perfeita! Antes da gente ir para a receita, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. A gente tem uma meta de chegar em 300 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda para a gente chegar nesse objetivo, tá bom? Então agora, bora para a receita. A gente vai começar pela massa. Então, eu tenho aqui a aveia. Essa aveia, ela é uma farinha de aveia. Então, se você, por acaso, não tiver farinha de aveia, é só você pegar a aveia em flocos e bater ela no liquidificador até virar uma farinha. Bater seco mesmo. Vamos acrescentar também a farinha de arroz integral, o polvilho doce, a gente vai colocar também o sal, é 1 colher de chá de sal. Vamos misturar bem. Vocês estão vendo como é simples essa receita? A massa é sem glúten e fica uma delícia, ela fica crocantezinha assim, sabe? Nossa, maravilhosa! E o legal dessa massa é que não vai fermento. Como não vai fermento, você congela ela crua, então fica a tortinha pronta, congelada crua, e depois você só coloca para assar. Vamos lá, a gente vai acrescentar agora o óleo vegetal ou azeite e a água. Pronto, agora a gente vai misturar bem devagar e aí a gente vai misturar isso daqui tudo para incorporar e virar uma massa única. Depois que a massa começar a incorporar, a gente mexe com a mão, vai dando uma sovada nela com a mão. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, porque a massa está um pouco dura ainda. Aí a gente vai sovar a massa para ela incorporar todos os ingredientes e ficar bem uniforme, bem maleável. Então você vai sovando com a mão mesmo. O ponto da massa, gente, é esse aqui, ó. Você amassa e ela não fica grudando mais na sua mão. E olha que perfeito, se você tiver filho, deixa a criança lá sovando a massa, passando tempo, porque assim, como não tem fermento, não tem problema algum, não vai dar erro. Depois de sovar a massa e ela ficar essa belezinha aqui bem redondinha, virou uma bolinha redondinha, você reserva e vai pro recheio. E o melhor de tudo é o recheio, sabe por quê? Olha só, você vai fazer com milho verde cru. Não vai cozinhar o recheio, é perfeito para fazer em família. Então, ó, se você quer fazer parte da nossa família VegTube, aproveita e já vai lá no nosso site, clica no link que vai estar aqui na descrição e conheça quais são os planos disponíveis para você ajudar a nossa família a crescer. A gente vai cortar o milho verde cru dentro de uma tigela. O ideal é uma tigela grande e alta para que não fique voando milho para todo lado na sua cozinha, tá bom? Depois que a gente cortar o milho, nós vamos adicionar a cebola. Pode ser generoso na quantidade de cebola, fica bem gostoso depois dela assadinha, ela fica caramelizadinha, sabe? Acrescenta também o sal é a gosto. E a gente vai cortar o alho poró também e vamos adicionar ali dentro. Eu gosto muito de usar alho poró, eu acho que ele combina muito com o milho, mas você pode substituir por salsinha fresca, cebolinha fresca, que também vai ficar bem saboroso. E a melzinha aí? A Melzinha foi dar um passeio, já ela volta. Vamos lá, terminar o recheio. Ó, depois que a gente misturou tudo, a gente vai acrescentar 1 colher de sopa de polvilho doce. Para que é o polvilho doce? Quando entrar no forno, o milho vai soltar o líquido dele, o alho poró vai soltar um líquido, né? E aí o polvilho doce vai encorpar esse líquido, então vai ficar mais cremosinho, tá bom? Vamos misturar bem. Agora a gente vai modelar as massinhas na forminha, colocar o recheio e deixar ela prontinha para ser assada ou congelada. Eu vou usar meu tapetinho de silicone aqui, porque eu acho mais prático. Você pode abrir a massa usando um abridor, mas eu vou ser sincera, eu vou abrir do jeito que eu abro em casa, que eu acho que é mais fácil. E é assim, ó, você faz uma bolinha, coloca no tapetinho de silicone, aperta com a palma da mão. Põe na forminha. Vai apertando na lateral para ela formar. Se faltar massa de um lado, você pega de um lado e passa para o outro, que ela gruda super bem. Não tem esse problema, ó. Eu estou usando aqui forminhas de 5 centímetros de diâmetro. Mas você usa a que você tiver em casa, dá inclusive para fazer forma maior.
O problema de fazer numa forma grande é que depois você não consegue tirar uma a uma para ir descongelando, né? Você tem que descongelar a forma toda. Por isso que eu gosto de fazer em tamanho pequenininho. Depois que você forrar todas as forminhas aqui com a massa, aí você vai colocar o recheio, tá? Eu vou usar esse requeijão vegano aqui. Esse requeijão vegano é o de batata. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. A gente vai colocar aqui, ó, uma camada do requeijão por baixo. Por que que eu coloco o requeijão por baixo? Porque a tortinha dá uma rachadinha, tá? Como ela dá uma rachadinha por cima, se o milho, que é mais sequinho, estiver por cima, não vaza. Pega essa dica. Então, faz assim. Depois de colocar o requeijão, aí a gente vai colocar o recheio de milho por cima. Pode fazer bem recheada que fica gostoso. Depois que recheou, a gente vai tampar. E aí, para tampar, é o mesmo processo. Pega uma bolinha de massa, abre com a mão, ou com rolo, ou com vidro, com o que você preferir. Me conta, você abre massa como? Você gosta de abrir assim, igual eu, com a mão? Ou você prefere abrir com rolo? Deixa aqui nos comentários para eu saber se eu sou a louca. A única louca que abre massa com a mão. Vamos colocar aqui por cima. E aí você vai apertando nas bordinhas. Esse apertadinho nas bordinhas é importante para você fechar a tortinha, tá bom? Olha que fofinha que ela fica. Oh. Prontinho, gente. Depois que você faz isso, nessa etapa, se você quiser, você leva para o freezer. Congela ela assim por 3 meses. Até 3 meses a tortinha fica perfeita no freezer. Se você quiser comer na hora, assa na hora. Mas eu confesso uma coisa. Se você congelar ela antes, ela não fica tão rachada depois. Ela racha um pouco menos quando você assa ela depois de congelada, tá? Se você assar assim direto, ela vai rachar um pouquinho mais em cima. Não vai explodir, nada disso, vai ficar boa, mas ela vai ficar com aquelas fissurinhas por cima. Para a torta ficar bem douradinha por cima, tem uma dica importante também. E é a seguinte, a gente vai fazer um fluido de melado de cana, azeite e água. Acredite, ela não vai ficar doce, tá? Não se preocupa com isso. Então a gente vai misturar esses ingredientes em uma tigelinha. Olha, o cremezinho precisa ficar desse jeito. Ele fica meio líquido, mas não muito líquido, tá bom? E aí isso daqui a gente vai, com a ajuda de um pincel, passar por cima da massinha. Se você congelar, você vai fazer esse processo só na hora de assar, tá bom? Nunca antes. Você vai congelar sem esse creme e vai passar só na hora que for assar mesmo. Agora, gente, é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixar lá por cerca de 25 a 30 minutos, até ela ficar bem douradinha por cima.